Olá, meus amigos e amigas. Que bom estar aqui para mais um Chá de Clareza. Eu tenho aqui mais um convidado especial. Ele é engenheiro, já trabalhou em grandes corporações da construção civil, na indústria automotiva e trabalhou numa das melhores empresas do Brasil, na Embraer. E depois de uma carreira estável e promissora, trocou tudo pela vida empreendedora. E nós vamos entender aqui o que fez ele deixar a estabilidade, a segurança para arriscar no mundo do empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, Ismael Duque. Tenho certeza que esse podcast vai motivar muita gente, inspirar muita gente que está em cima do muro há muitos anos. Obrigado, Carla. É um prazer e uma honra participar com você desse podcast e a gente espera poder ajudar as pessoas a tomarem uma decisão que é muito difícil, mas que tem frutos muito bons e eu recomendo demais. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser sensacional, Ismael, porque é com frequência que eu ouço as pessoas dizendo que estão infelizes nos seus trabalhos, que querem mudar de vida, que não querem mais ter patrão, mas que falta uma coisa chamada coragem. Inclusive, eu começo meu programa de mentoria com essa palavra, coragem. Adoro. Conta pra gente, Ismael, para todo mundo que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify, o que te fez sair? Acho que o teu último emprego foi na Embraer, né? Você estava lá como engenheiro. Conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória e qual foi o pulo do gato, o que te fez ter a coragem que muitos brasileiros não têm de largar tudo, ótimos salários, estabilidade para arriscar no empreendedorismo? Bom, começou, como eu falei, né, o sonho de muita gente que trabalha na indústria, no mundo corporativo, tem esse sonho de um dia ter um próprio negócio, tocar o próprio negócio, né? Mas a famosa coragem, né? E não é fácil, tá, Carla? Essa vontade eu tinha há algum tempo. A gente tem algumas coisas que me incomodavam, né? Apesar de ter muitos pontos positivos, algumas coisas me incomodavam, como eu não almoçava em casa, eu viajava muito, deixava minha família, meus filhos eram pequenos na época, e a gente perdia fases importantes da vida deles porque a gente estava fora. O horário de trabalho, às vezes, comprometia esse convívio que a gente tem com a família, que é um lado que eu valorizo muito, que é muito importante, né? Então, isso vinha me incomodando há algum tempo e tem um ponto que eu acho que é definitivo, que é o seguinte: a gente tem uma sensação de estabilidade e de segurança no mundo corporativo, que, na verdade, é uma sensação falsa, né? A gente não tem segurança nenhuma. Hoje eu tenho muito mais segurança, eu tenho certeza que no final do mês, ou mês que vem, no ano que vem, eu vou estar fazendo o que eu estou fazendo ou mais ainda, né? Mas na indústria ninguém tem certeza que vai terminar o mês da forma como começou. Então, essa sensação que muita gente tem, ela é falsa, e quando você realmente realiza isso, fica mais fácil tomar a decisão. Nossa, Ismael, você falou de uma coisa aqui que é assim, é a primeira pessoa que eu ouço falar com tanta clareza sobre a segurança do CLT, né? Porque a gente ouve lá, eu tenho férias, eu tenho 13º, né? Faça sol, faça chuva, o salário está na minha conta todo quinto dia útil. E você trouxe algo aqui que acho que não só me fez olhar e refletir de uma outra forma, como acredito que muita gente que está nos ouvindo aqui, a chamada falsa segurança. Então, você está dizendo e compartilhando para a gente que hoje, você como empreendedor, com todos os desafios que o empreendedorismo tem, você diz que você tem mais segurança do que quando você era colaborador, quando você era empregado de uma grande empresa brasileira. Como que você vê, Ismael, essa sua transição, né? Teve, assim, aquele medo de não dar certo, né? Você disse que você tem filhos, você tem esposa, então tem uma responsabilidade gigante.
aí no ombro. Em algum momento te bateu esse medo, essa insegurança? Meu Deus, e se não der certo, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou pagar a escola dos meus filhos? Compartilha aqui com a gente, né, essa falsa segurança que o empregado tem e esse medo que a maioria das pessoas que querem fazer essa transição de carreira precisam enfrentar. Sem dúvida, né? Dá medo sim, dá frio na barriga, né? A gente acredita muito que, eu sempre acreditei que se eu saísse, eu conseguiria ter uma condição muito melhor do que eu tinha antes, né? Que eu conseguiria, trabalhando num negócio próprio, ter um resultado melhor do que eu tinha. Mas isso aí são suposições e de alguma forma eu acreditava em mim, né? Mas só depois que você sai é que você realmente verifica se isso aí era verdade ou não, né? E graças a Deus era. E tem um ponto que eu sempre falo que nos traz muita segurança no negócio próprio, que é o seguinte: quando eu descobri que todo o resultado depende só de nós e de nenhum fator externo, desde que você esteja trabalhando, claro, num negócio que esteja numa área promissora, numa área que é mais segura, que tem uma perspectiva de crescimento, né? O negócio depende totalmente da gente. E quando você descobre isso, é super libertador, porque você, a partir daquele momento, você perde um pouco esse medo das coisas externas e das coisas que não dependem, que não estão dentro do seu ciclo de influência, né? Olha, você falou uma palavra aqui que eu gosto bastante, né? Super libertador. Hoje que a gente mais ouve dizer é liberdade financeira. E você citou aqui alguns fatores que são muito importantes. A gente vê vários autores e vários psicólogos dizendo, né, que um dos passos para o sucesso é, primeiro, a pessoa acreditar em si mesmo. Porque eu acho que já começa por aí. O indivíduo que não acredita em si mesmo, como é que ele quer que uma equipe acredite nele? Acho que o negócio já começa dando errado, né? Porque ele olha só o lado ruim, ele potencializa a insegurança, nem ele acredita que ele vai dar conta. Então, você já tinha e tem um mindset vencedor. Então, já tem um diferencial grande aí. E depois você falou, né, um segundo ponto que eu também vejo de muita importância aí, que é a questão do quanto você tem clareza dentro de você, que só depende de você para as coisas acontecerem, né? Que não depende do meio externo, depende da tua determinação, da tua energia, da tua força de vontade. E eu lembro, Ismael, que num dia você comentou comigo duas coisas que me chamaram bastante atenção. O quanto era prazeroso para você, né? E o quanto te deixava feliz você poder tomar o café da manhã todos os dias com os seus filhos, você poder almoçar com os seus filhos e acompanhar o crescimento deles. E você ainda enfatizou uma coisa para mim, que para mim assim, foi muito gratificante. Você disse para mim: hoje eu ganho infinitamente mais do que eu ganhava como engenheiro na Embraer, com muito mais qualidade de vida e podendo estar próximo da minha família. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência com a gente. Olha, exatamente como você falou, né? A gente... o tempo vai passando, às vezes, e você não percebe aquilo que você está perdendo ou deixando as coisas acontecerem, coisas importantes e que não vão voltar mais, né? Então, assim, o convívio com a família, por exemplo, é um ponto importante que você perde algumas fases se você deixar e o tempo passa muito rápido. Quantos filhos você tem hoje? Eu tenho 2 filhos. Quantos anos? Um tem 17 e outro tem 10. Quer dizer, em idades importantes. Isso, idades importantes. E quando eu iniciei, eles eram o mais velho, principalmente, né? Estava numa idade que ele estava assim, finalizando a infância, né? E se a gente passasse mais um pouco, ele passava essa fase que é muito importante. E depois que eu saí, né? Aí eu pude conviver melhor com eles, com minha esposa, né? Eu almoço em casa todo dia, a gente tem uma liberdade de agenda melhor. Claro, a gente trabalha muito, mas surge alguma coisa, né? Há um tempo atrás a gente ganhou uma premiação de uma viagem que ficamos sabendo na sexta-feira que tinha que viajar no domingo, né? E fomos, ajeitamos algumas coisas na agenda e fomos. Se eu estivesse trabalhando
ainda como empregado, né, não teria essa condição. Então, quer dizer, a liberdade não é só financeira, a liberdade é de tempo também, né? Sem dúvida. Você é dono da sua agenda, você tem autonomia de decidir se você vai ou não vai, em que tempo você vai ou não vai, muito bom. Sem dúvida. E pequenos detalhes, né? Você almoçar junto com a família, você poder planejar a sua agenda de alguma viagem com eles e estar junto, né? Eu trabalho junto com minha esposa hoje, então a gente está junto o tempo todo e isso é muito positivo, né? Antes eu tinha muita viagem a trabalho, ficava às vezes 2, 3 semanas, um mês e meio fora, né? Então isso aí desgasta bastante, né? A gente fica bastante desgastado. Não, você viaja um mês e meio, uma vez ou outra vai lá, mas com frequência, né? A gente até vi recentemente, né, um vídeo, um depoimento de uma pessoa dizendo que ela viajava tanto a trabalho que a escola pediu para que a filha desenhasse a família e a filha desenhou a mãe e o irmãozinho e não desenhou o pai. E a mãe questionou, mas cadê seu pai? E ela respondeu, meu pai está viajando. Né? Acho que a gente acaba perdendo essa conexão que é tão importante quando você tem períodos tão longos assim e com muita frequência. E o tempo não volta, né, Ismael? A gente sabe que se tem algo que a gente não domina é o tempo. Eu não tenho como voltar a ter 20 anos, eu não tenho como fazer com que meus filhos voltem a ter 2, 3, 4 anos. Agora, eu tenho uma curiosidade, acho que todos daqui que estão nos ouvindo também devem estar se perguntando. Você acabou saindo da Embraer e investindo no setor de saúde, mais precisamente em odontologia. E você disse, eu já queria largar o mundo corporativo para empreender. E aí você tomou a coragem. Por que é que você investiu em odontologia? Por que esse contexto entrou na sua vida? Bom, a gente optou pela odontologia porque minha esposa é dentista, né? Ela tinha um consultório particular e a gente já estava há algum tempo acompanhando isso e percebemos que a área de saúde era uma área muito promissora, um serviço essencial para as pessoas e que a gente consegue fazer também o nosso propósito de levar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né? De levar saúde para as pessoas. E é uma área que eu tinha muita afinidade, além do fato, claro, da minha esposa ser dentista. Então, a gente poderia trabalhar junto e crescer junto, que é mais gostoso ainda, né? Então, quer dizer que a sua esposa, ela tinha um consultório particular dela em que cidade? Em Caçapava. Em Caçapava. Então, ela tinha um consultório particular dela em Caçapava, você trabalhava na Embraer em São José dos Campos, e rodando aí pelo mundo, né? Sim. A trabalho. E apareceu uma oportunidade de você comprar uma Sorridentes onde? Em Taubaté. Na cidade de Taubaté, Isso. que é próximo de Caçapava. Exato. E quem ficou sabendo dessa oportunidade? Você ou sua esposa? Foi ela. Através de uma dentista que trabalhava conosco, comentou com ela que existia essa possibilidade e aí nós fomos visitar a clínica. Olha só, Ismael, aqui tem uma coisa importante, né? Eu falo muito nas minhas palestras que o cavalo passa para todo mundo. Uns montam e vão embora com eles, outros banam a mão. Então, quer dizer, existe uma vontade sua de empreender, de repente aparece uma oportunidade dentro da sua casa. Uma dentista comenta que tem uma oportunidade de vocês adquirirem uma Sorridentes na cidade de Taubaté. Isso brilhou teus olhos? Sim. A gente foi conhecer a clínica, gostamos muito da clínica, né? Já conhecíamos um pouco da história, a gente não conhecia profundamente, mas a gente achou que poderia ser uma oportunidade boa. E aí ela deixou o telefone, chegou a entrar em contato, né? E aí um dia ela recebeu uma ligação de uma tal de Carla Sarni, marcando um café da manhã em São Paulo, num domingo, né? E pessoalmente ela nos apresentou o negócio. A Marina adorou o negócio, né? Achou espetacular, e eu também. Então, assim, nós voltamos. A gente veio meio cético, né? Porque era um negócio muito grande, né? E voltamos nas nuvens, né? Porque, principalmente, a gente identificou
que os valores eram semelhantes ao que a gente tinha. Então, é um ponto que para nós era essencial a gente entrar num negócio com pessoas que têm valores semelhantes aos nossos, que têm objetivos semelhantes aos nossos, né? Então, nesse momento, a gente tomou a decisão. Para mim, era um ponto muito positivo também, porque eu já tinha a intenção, como eu comentei, de fazer essa transição, de sair da empresa, e era um negócio de um tamanho que era compatível para eu fazer essa transição. Me dava um pouco mais de tranquilidade para poder fazer. E a gente ia ter tempo de dar uma encaminhada no negócio e preparar o caminho para a gente fazer essa transição. Então, foi dessa forma. Não, sensacional. Você falou assim, um café da manhã com Carla Sarne, né? Todas as vezes que eu tenho oportunidades, eu gosto de conhecer os candidatos, eu gosto de conhecer as pessoas que vão vir fazer parte da minha família. Primeiro elas passam por um processo de seleção e depois chegam até a mim. Nem sempre eu consigo fazer isso em 100% dos casos, mas se eu tenho, ele contou aqui que foi um café da manhã num domingo. Então, comigo não tem tempo ruim, já tomei café da manhã de domingo, já jantei de domingo à noite, de sábado à noite com muitos candidatos. Mas tem uma coisa aqui, Ismael, que acho que é muito importante a gente enfatizar com as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. A questão do alinhamento de expectativa, de valor e propósito. Né? Muita gente pergunta para mim nas redes sociais, ou mesmo, às vezes eu estou num evento, as pessoas encostam em mim e dizem, doutor, eu estou querendo investir. Aonde você acha que eu devo colocar o meu dinheiro? E aí eu sempre respondo para as pessoas o seguinte, não sou eu quem vou te dar essa resposta está dentro de você. O que você está querendo investir vai existir daqui 10, 20 anos? Né? Quantas marcas desapareceram ao longo dos 20 anos? Quantos negócios deixaram de existir? Então, quando a gente olha para o mercado, a gente sabe que tem setores que estão em plena expansão e que tem setores que estão em plena decadência. Inclusive, tem muitas profissões que já deixaram de existir nos últimos 10 anos e surgiram novas profissões. Então, acho que você falou aqui, eu vi que era um setor promissor, porque eu via minha mulher ganhando dinheiro, eu via que é um negócio que é necessidade, não é modismo, né? Todo mundo tem dente, todo mundo tem dor de dente, e eu resolvi agarrar esta oportunidade. Mas mais do que isso, né? Eu vi que os valores da empresa estavam muito associados aos nossos valores, que é o seu e da sua esposa. Ismael, eu tive oportunidade milhares de vezes de fazer coisas que eu fuderia com a vida dos meus franqueados ou com a vida dos meus pacientes para mim ganhar mais dinheiro. Então, eu sempre digo que os meus valores são inegociáveis. Se para mim ganhar dinheiro eu precisar ferrar com a vida de alguém, eu prefiro ficar sem este dinheiro. Porque eu falo que é um dinheiro maldito, né? Eu acho que da mesma porta que ele entra, ele sai. Então, é importante todas as pessoas que vão entrar para um negócio fazer essa lição de casa que você fez, que é esse alinhamento de propósito, esse alinhamento de expectativa, é o olho no olho, é você saber onde você está entrando, se tem a ver com você. Inclusive, eu sempre digo, quem não gosta de gente não pode entrar para o setor da saúde, porque o setor da saúde nada mais é do que gente cuidando de gente. Saúde e bem-estar, o que é? Administrar gente o tempo todo. Conta para mim, Ismael, e para todo mundo, né, se em algum momento você se arrependeu da decisão que você tomou. Na verdade, arrependimento não. Em momento nenhum, a gente olhou para trás ou teve a dúvida de que a gente estava no caminho certo. Mas o começo, né, era um negócio completamente novo, né, pelo tamanho, né? Claro, Maria era dentista, já conhecia do tipo de negócio, mas o tamanho era novo para nós, para ela e para mim, né? Essa composição e parceria foi muito importante, porque assim, ela é uma profissional dentista excelente, e sem modéstia, sem falsa modéstia, né, a melhor dentista que eu conheço, e eu entrei com a experiência que eu tinha de administração. Então, essa composição deu muito certo, e a gente conseguiu, aos poucos, ir
com a ajuda da franquia, naturalmente, né, que nos deu esse suporte inicial dos processos, né, do marketing, a forma de gerir o negócio do dia a dia, um negócio desse tamanho, conseguimos passar essa fase inicial de transição e daí para frente foi bastante rápida essa evolução, né? Eu tenho hoje, dentro da rede Sorridentes, né, nós temos aí mais de 500 unidades e 40% dos nossos franqueados não são dentistas. Tem muita gente que acha que para administrar, para tocar uma clínica odontológica, a pessoa tem que ser dentista. E você trouxe algo aqui que foi o seguinte: eu fiz uma parceria que a pessoa é a tua esposa, mas poderia não ser, porque nós temos muitos franqueados que têm essa parceria com dentistas da rede. Eu vim com a minha expertise na parte administrativa e ela veio com a expertise dela na questão técnica. E tem um ponto aqui, né, que eu acho que vale muito ressaltar. Nós, dentistas, não temos aula de contabilidade. Acho que o engenheiro ele está muito mais preparado. Ele sai da faculdade muito mais preparado para administrar ou tocar um negócio do que o próprio dentista. O dentista sai muito cru, ele sai expert na questão prática, porque a odontologia do Brasil é uma das melhores do mundo, se não for a melhor do mundo. Acho que ninguém pratica tanto o quanto a gente pratica durante a faculdade, mas a gente realmente sai com um buraco imenso em tudo que é relacionado a administrativo financeiro, marketing, gestão de pessoas. E você trouxe isso e como você disse, esse casamento foi sensacional. E aí, vamos lá. Então, tua esposa tinha o consultório em Caçapava, você foi lá, adquiriu uma unidade em Taubaté. Pelo que você está contando aí, você começou a ter sucesso e aí você parou aí? Não, de forma alguma. Depois que a gente fez essa transição, aí eu saí da Embraer, né? Porque a gente tinha vontade, né, de ampliar o negócio. A Maria, no consultório dela também, ela já não estava dando conta de atender a demanda, né, em Caçapava. E a gente queria aumentar, mas seria mais adequado que a gente fizesse isso junto. E aí, assim, a gente já tinha um corpo na clínica de Taubaté, na Sorridentes, né? E eu consegui fazer essa transição e começamos a trabalhar juntos. Alguns meses depois, abrimos uma clínica da Sorridentes também em Caçapava. Então, e graças já a foi Deus, para a segunda. Foi para a segunda. Com o sucesso dessa segunda clínica, a gente, daí 1 ano e meio, abrimos uma em Jacareí, também em Sorridentes. E no ano passado, a gente fez um movimento bastante ousado. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Nós abrimos 3 clínicas de 3 negócios diferentes. Uma Sorridentes, também em Taubaté, uma Geolaser em Taubaté e uma Olhar Certo em São José dos Campos. Peraí, acho que é importante a gente botar isso aqui em ordem para as pessoas poderem entender. Olha, vamos ver se eu estou aqui na página correta. Primeiro você montou Taubaté, né? Você estava ali com a unidade de Taubaté que você adquiriu, aí você teve sucesso. 1 ano e meio depois você montou Caçapava. Sim. Aí de Caçapava, rapidinho você montou também uma Sorridentes em Jacareí, chegou na 3ª. E aí, em plena pandemia, né, as pessoas dizem que aonde a crise há oportunidades, como diz, você pisou no acelerador e fez mais 3 expansão. Então, em Taubaté, você montou uma segunda unidade, ficando com 2 lá, Sorridentes, e uma Geolaser. Uhum. E aí você foi em São José dos Campos e montou uma Olhar Certo. Então, agora você, além de ser um multifranqueado, você está no dente, no olho, no pelo, né, no botox, na gordura localizada. E como que você vê hoje, Ismael? Porque hoje você tem 6 unidades, né? Acho que com faturamento aí que a gente pode dizer relevante. Como é hoje administrar um grupo de empresas? Pois é um desafio. Esse salto que a gente deu, né, é um desafio que a gente está enfrentando agora e, graças a Deus, a gente está conseguindo reestruturar a empresa, porque nós tivemos de fazer uma reestruturação administrativa, né? Então, nós fizemos a mentoria com uma das melhores mentoras do Brasil, né, a doutora Carla,
E contratamos também uma parceira nossa, que é a Rosângela, né, para poder fazer uma consultoria direta nas clínicas, para poder a gente reestruturar o time. Como todo mundo que é empresário hoje sabe, a equipe é um desafio constante, mas o caminho é esse, a gente estabelecer uma forma que a gente consiga delegar um pouco mais, né? E é um processo contínuo aí que a gente vai conseguir com sucesso, se Deus quiser. Ismael, né, a gente sabe que crescer é uma dor. Crescer dói, mas é muito compensador. E eu sempre falo que só fica rico quem escala, né? Quem tem um único negócio, come bem, mora bem, dá uma passeadinha de vez em quando, mas se quiser alcançar outros voos, gerar mais emprego, né, ter uns sonhos mais ousados, precisa escalar. E os multifranqueados do Grupo Sorridentes, né, eles têm aí alguns projetos que são diferenciados. Agora, a gente acabou de lançar aí, onde o nosso diretor de operações faz os frameworks com os multifranqueados. E você já fez ou ainda está aí na turma que vai fazer? Ainda não. A gente está aguardando, já está agendado, mas a gente ainda não fez. Legal. Mas com certeza estamos esperando ansiosos, porque o que a gente já ouviu é muito positivo em relação a esse trabalho que ele tem feito. Então, porque o nosso negócio é gente pura, né? Eu falo que eu nasci para cuidar de gente, eu não faço outra coisa hoje na minha vida que não seja cuidar de gente. Então, eu cuido dos meus franqueados para que eles possam cuidar dos seus colaboradores, para que os seus colaboradores possam cuidar dos nossos clientes e dos nossos pacientes. Posso só voltar num ponto, Pode. Carla? Que eu acabei deixando de falar. Um ponto importante, né, nessa transição é que quando a gente começou a abrir as clínicas odontológicas, né, uma coisa incomodava a gente ficar com um negócio só, sabe? A gente tinha vontade de diversificar esse negócio. E a grata surpresa foi que a gente conseguiu fazer essa diversificação dentro do grupo. Um grupo que a gente já conhecia, que a gente já confiava, né? Então, coincidentemente, uma área que a gente pensava muito em investir era a estética, que a gente sempre falava que é uma área muito legal também. Surgiu a oportunidade da Geolaser, a gente abriu uma Geolaser, né? E quando surgiu o Olhar Certo, no primeiro momento, assim, a gente já falou, puta, esse negócio é muito interessante. É muito interessante porque é uma novidade dentro dessa área e a gente vê a oportunidade de realmente ajudar muita gente a conseguir realizar o seu sonho de voltar a enxergar, né? Então, isso para nós era muito desafiador, uma área completamente diferente, mas hoje em dia a Marina também já está atuando comigo na área de administração pela quantidade de negócios, né? A gente vem dividindo isso e a gente conseguiu, aí respondendo aquela primeira pergunta, se a gente consegue, né, administrar um negócio que a gente não tem ligação direta, né? Hoje a gente tem a Geolaser e tem a Olhar Certo também. Né? E é muito diferente você tocar uma Sorridentes, uma Geolaser ou uma Olhar Certo? É diferente, mas como a gente tem o ponto em comum é que pertence ao grupo e os nossos pilares são os mesmos. Então, isso aí é um ponto em comum. Agora, os negócios são diferentes, o tipo de abordagem com o público, com as pessoas que trabalham conosco, né? A gente passou a trabalhar aí com esteticistas, biomédicos e com médicos, né, direto. Então, os negócios são diferentes, sim, é desafiador, viu? Então, eles são diferentes, mas eu arriscaria em dizer que aí é muito bom para fazer cross-selling entre eles, sem né? dúvida. Porque eu falo que o cara que tem dente, ele tem olho, o cara que tem olho, né? Alguma coisa ele está precisando na estética e os desafios convergem para um mesmo lugar, né? Que é o que você disse. É muito gratificante ajudar as pessoas a voltarem a enxergar, a voltarem a sorrir, ajudar as pessoas a melhorarem a sua autoestima na estética. Muito legal. Ismael, e qual que é teu sonho grande? Você está satisfeito com 6 lojas? O que você almeja? Você sonha crescer mais? Você sonha parar aqui? Conta um pouquinho pra gente dos teus sonhos. Não, a gente não pensa em parar ainda não. Ainda estamos muito novo, né? Então, a gente já tem outras áreas já adquiridas, né? Como a gente abriu 3 juntos agora, a gente está estabilizando esses 3 para poder dar o próximo passo aí, mas sem dúvida ainda tem bastante coisa para vir por aí ainda.
Então, quer dizer, você tem mais franquias do Grupos comprada para abrir nos próximos anos. Sim, sim. E uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui, que é a seguinte: você em algum momento na sua vida, você já deu um chá de clareza em alguém ou em si mesmo? Pensa com carinho aí. Conta pra gente. Eu acho que o principal foi em mim mesmo, sabe? No momento em que você... Porque assim, contando assim, parece que foi tudo lindo, né? Que foi tudo fácil, as coisas foram tranquilas, né? As decisões. Mas a decisão realmente de estar fora do mundo corporativo, ela é muito difícil, voltando lá no começo, né? Então, chegou um momento que eu tive essa oportunidade e aí eu tive que me puxar para poder falar assim, olha, você tem que decidir. Não dá para ficar com um pé aqui e outro lá. Então, assim, aonde a gente põe energia, as coisas acontecem. Então, eu decidi me manter fora e ficar direto nos negócios e com foco absoluto nos negócios. E essa foi o chá de clareza que eu dei em mim mesmo, porque você fica protelando, né? Ou fica tentado, às vezes, a voltar para a segurança, né? Mas eu tive que tomar essa decisão. Zona de conforto, né? Muita gente não consegue sair da zona de conforto. E eu falo que cada escolha exige uma renúncia. Eu me lembro como se fosse hoje, quando a gente virou o Franquinho em 2007, eu tinha uma agenda repleta de pacientes, mas repleta, assim, não tinha uma vaguinha na minha agenda, eu tinha fila de espera de gente para passar comigo de até 1 ano. E eu tive que tomar uma decisão. No começo, o que eu comecei a fazer? Eu diminuí 3 dias de atendimento. Então, eu atendia 3 dias e 3 dias eu ficava em cima da franqueadora. Depois eu diminuí mais um, até que ficou só no sábado. Até que chegou um dia que eu precisei sair do mocho definitivamente. Então, eu já vivi isso que você está contando aqui pra gente, porque meu marido, né, tinha vindo trabalhar comigo, tinha saído do exército, então a única renda que a gente tinha era a minha, ali atendendo, né? E a gente sabe que a conta vem, então de algum lugar o dinheiro tem que vir. E eu também protelei aí por 1 ano e pouco, até que chegou uma hora que eu também disse, chega, agora acabou, bora encarar a realidade, vamos se dedicar a isso, que é isso que vai dar certo. É isso, acho que você que está aqui nos ouvindo e nos assistindo, que está em cima do muro, está aqui um podcast que é uma baita inspiração para você. E que mensagem você gostaria de deixar aqui, Ismael, para as pessoas que estão nos ouvindo, que tem aquela angústia de querer empreender, mas está faltando aquela palavrinha coragem? Conta aí. Bom, acho que a palavra é essa mesmo, coragem, mas assim, preparação, planeje, põe a prazo, né? Como diz a Carla, todo sonho tem que ter prazo. Então, assim, faça seu plano, defina uma data, se planeje para isso, mas, assim, vale muito a pena. Minha dica é que, se você tem essa vontade, vale a pena ir nesse caminho, porque, assim, os benefícios são muito maiores do que qualquer segurança ou sensação de segurança que você possa ter antes. Ismael, minha gratidão por você, né, ter aceito o meu convite, ter vindo aqui inspirar outras pessoas que sonham em empreender. Né, a gente sabe que o caminho do empreendedor é árduo, ele não é fácil, não é um mar de rosas. Né? O empreendedor, quando tem algum impacto na economia, é o primeiro a ser atingido, mas que a nossa vontade de vencer e os nossos sonhos são maiores do que qualquer desafio. Gostou da história do Ismael? Se sim, compartilha esse podcast com a família, com os amigos. E se você sonha em ter um negócio, como o Ismael um dia sonhou, em ter a sua liberdade financeira, a sua liberdade de tempo, eu quero conversar com você. Me manda um direct no Instagram para ver como eu posso te ajudar. E para não perder mais nenhum episódio, vai lá no Spotify, na plataforma de streaming e clica no sininho para receber um aviso de cada novo episódio que for lançado.
Enquanto você espera o próximo episódio, aproveita para ver os episódios que já estão disponíveis e depois me conta o que achou. Obrigada a todos os amigos e amigas que estiveram aqui conosco no Chá de Clareza, o podcast que vai clarear ideias com histórias inspiradoras como a do Ismael. E te encontro no próximo episódio. Não é não, Ismael? É isso aí. Vale muito a pena. Eu assisto todos. E, mais uma vez, é uma honra estar aqui. Agradeço muito, Carla, pelo convite. A Carla, além de uma companheira de caminhada, né, hoje, é uma amiga nossa e uma referência, uma inspiração para todos nós. Um beijo no coração de cada um de vocês e gratidão a todos os meus franqueados que caminham ao meu lado diariamente, que sonham com a gente e mais do que isso, que alinhados ao nosso propósito de que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos, nos ajudam a transformar milhares de vidas. Beijos!